Na lição dessa semana, nós vimos a insistência de Deus em conduzir seu povo. Os eventos aconteceram em 734 a.C., quando o rei Acás, o rei de Judá, ficou apavorado, como diz a Bíblia, diante de uma possível invasão da Síria e do Reino do Norte, o Reino de Israel do Norte. E o profeta afirma que isso não aconteceria. Deus manda o profeta avisar a Acás que isso não aconteceria. No verso 7 de Isaías 7, a gente se encontra o seguinte verso: Contudo, assim diz o Senhor Deus, isso não subsistirá, não acontecerá. Bem, o profeta estava instruindo a Acás quanto às decisões que devia tomar. Entretanto, Acás não queria ouvir a Deus. Como dissemos, ele já tinha endurecido seu coração. E Acás entendia que a solução devia ser uma solução humana, através do rei da Assíria, Tiglat-Pileser III. Ele fez uma associação com esse rei, entendendo que esse rei podia ajudá-lo contra Israel e contra Síria. Entretanto, o profeta estava avisando que esse seria seu principal inimigo. Deus propôs que ele pedisse um sinal, ele não quis, mas Deus mandou um sinal, um menino, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está conosco, Deus permanece conosco. E o verso 16 de Isaías 7 diz que antes que esse menino tivesse condição de decidir, a Síria e Israel seriam destruídos. Veja lá verso 16. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra ante cujos reis tremes de medo será desamparada. E aconteceu em 734 a conquista da Galiléia, depois, em 732, a conquista de Damasco e da Síria. E posteriormente, ainda em 722, por conta da rebelião do rei Oséias contra Salmaneser V, que substituía Tiglat-Pileser III, Samaria foi tomada e os israelitas foram deportados. E se você olhar lá em Isaías 7:8, diz assim: eles deixarão de ser povo. Deixará de ser povo. E foi o que aconteceu com o Reino do Norte. A invasão à Síria é mostrada na profecia em Isaías 7, dos versos 17 a 25. Fala das moscas, fala das abelhas, fala dos pelos raspados, dos cabelos raspados e da devastação agrícola. As moscas, que eram o Egito etíope, as abelhas representando a Assíria, os pelos raspados, todos os pelos do corpo raspado, mostrando a vergonha da derrota nacional. A lição continua, irmãos, e Deus continua insistindo, persistindo em orientar Acás e pede para que Isaías registre um filho antes de nascer. Interessante, muito interessante. Isaías registrou um filho antes de nascer, para autenticar a profecia. O Senhor falou para ele ir registrar um menino. Isaías 8, de 1 a 3. Registre um nome, Maher Salal Asbaz, que significa, entre algumas das traduções, veloz para saquear e rápido para levar embora, referindo-se à invasão à Síria, à iminente invasão à Síria. Isaías chamou ao sacerdote, registrou o nome. Umas traduções diz assim: escreve numa placa, coloca no outdoor o nome desse menino. Depois Isaías esteve com sua esposa, e aí ela concebeu, e depois, quando o menino nasceu, ele colocou este nome. Deus estava dizendo isso, irmãos, para Acás, para que ele temesse a coisa certa, para que ele temesse a Deus, não temesse aos outros, não temesse a Síria, não temesse ao Reino do Norte.
Isaías 8, versos 12 e 13, nós encontramos o seguinte: não chameis conjuração a tudo que esse povo chama conjuração. Não temais o seu temor e não vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos e a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. Não acredite nas teorias das conspirações. Não entenda que o que eles chamam de conjuração ou conspiração é real. Mais ainda, não temas o que eles temam. O que o Senhor estava falando por intermédio de Isaías para o rei Acas, ele fala para nós hoje: vocês não precisam ter os medos que o povo em geral tem, que os não crentes têm, que os descrentes no Senhor têm. Vocês não têm que ter esses medos. Hoje se fala muito, irmãos, numa teoria da conspiração. Porque o governo faz isso, porque os cientistas fazem isso, porque a indústria farmacêutica faz isso, porque o Google faz isso. Nós não precisamos temer, irmãos, nós temos que ter os temores que o mundo que não crê em Deus tem. Porque o Senhor é o Senhor é que nós devemos temer, mas temer ao Senhor, ter medo ao Senhor, do Senhor, será que é essa a relação que o Senhor quer conosco? Leia comigo, irmãos, o texto de 1 João, capítulo 4, verso 18. 1 João 4, 18 diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Temer a Deus, irmãos, não é ter medo de Deus, mas temer a Deus é respeitá-lo pela sua grandeza, pelo seu poder. Temer a Deus é respeitá-lo por seu amor. Portanto, irmãos, no amor não existe medo. Nós não temos medo de Deus, mas nós amamos a Deus. Aí no verso de Isaías, irmãos, eu quero que você veja comigo, Isaías 8, no verso 17. Isaías 8, verso 17, que é o verso óleo da nossa lição. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. O que Isaías está falando? Ainda que o Senhor esconda seu rosto da casa de Jacó, porque Jacó estava se afastando, o povo de Judá estava se afastando da vontade de Deus e da orientação divina. Ainda que isso aconteça, Isaías diz assim: eu esperarei no Senhor. Isaías se apresenta também: eis-me aqui com os filhos que o Senhor nos deu. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, que a gente também possa um dia nos apresentarmos diante de Deus falando assim: eis aqui com os filhos que o Senhor nos deu. Isso é cumprir a minha função, cumprir o que o Senhor queria que eu cumprisse. Esperarei no Senhor, porei no Senhor a minha confiança. Eu sei que posso confiar nele, diz outro verso. Sabemos que podemos confiar no Senhor, irmãos, devemos confiar no Senhor. A lição ainda nos aconselha a nos afastarmos dos ocultismos, a nos afastarmos de manifestações espiritualistas. Mostra o caso de Saul, que foi destituído e morto por ter consultado uma adivinha. E quantos hoje, irmãos, ainda vão consultar adivinhos? E o Senhor diz: espera no Senhor. Que fique conosco essa lição, irmãos, essa lição tão bonita. Espera no Senhor, confia nele. Eu sei que posso confiar nele. Há um hino que diz assim: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Que Deus nos abençoe, irmãos, e a gente possa estar firme, estabelecido na fé no Senhor Jesus, na fé no Senhor Deus, que quer o nosso bem, que quer a nossa salvação, que quer nos levar para a vida eterna.